quando a pessoa tem alguma questão da saúde mental, ela começa a ter uma alteração de comportamento que nem ela sabe que ela tem, né? E assim, cada pessoa pode reagir de um jeito, ela pode falar mais alto, ela pode ficar mais agitada, perfeito. né? Então, assim, ela pode incomodar as outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que, até já entrando na história da NR1, eu acho que é um grande chamado, gente, para a gente ter um pouco mais de sensibilidade, né? Com essas questões que são... A gente está acostumado a lidar com questões lógicas, questões objetivas, e a NR1, ela não está mais nos convidando. Agora é obrigação, a gente vai precisar falar de questões subjetivas, entendeu? De uma outra forma. Infelizmente teve que vir uma norma para isso. Né? Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje nós vamos conversar com o especialista em SSMA, Júlio Silva. Nós vamos falar sobre questões ligadas à saúde mental, treinamentos e outros aspectos importantes. Depois da vinheta conversamos com o Júlio. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Tudo bem, Júlio? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Maravilha, maravilha, Alexandre. Eu que agradeço demais o convite. Fico muito feliz de estar aqui com você, né, com a Proteção, esse time todo aí. É uma alegria muito grande ver o meu trabalho podendo chegar aqui. Legal. Júlio, você fez uma especialização em fatores humanos, né? Ligados à segurança do trabalho. O nosso amigo Fábio, né? Grande Fábio Arruda, nosso Fábio Arruda. mestre. E você não tem muitos anos na área de segurança do trabalho, mas você tem uma história, né? Você tem uma vivência interessante, você teve um problema com seu pai, que ele depois que você contasse. Você tem uma bipolaridade, um transtorno bipolar, que é o nome correto, né? Isso aí. E desse limão, você acabou buscando fazer uma limonada, né? Então, vou começar a contar um pouquinho dessa sua história, né? Você, até 2021, você sabia o que era segurança do trabalho? Você sabe que, assim, Alexandre, eu trabalhei muitos anos numa indústria alimentícia, né? Certo. 9 anos. E a primeira vez que eu vi um Lá tinha sede, tinha tudo, a estrutura, Tinha, então não, você conhecia técnico de nós- segurança, engenheiros, pessoal Nós todo. tínhamos várias fábricas, né? Tá. Mas eu fiquei muito encantado quando eu vi um DDS, né? Eu fui na fábrica, lá estava acontecendo um DDS no final daquela visita na fábrica, e eu falei, cara, os caras fazem um nível de comunicação aqui que a gente não tem no escritório, velho. Legal, legal. Então eu fiquei muito encantado com aquilo ali, ficou marcado pra mim, assim, sabe? Então foi uma informaçãozinha que eu guardei também no momento em que eu vim lá para 2021 para tomar aquela decisão de realmente trabalhar com saúde e segurança no Foi trabalho. uma virada de chave na sua vida, né? Foi. Essa mudança. Você estava num outro tipo de atividade, já tinha Isso. trabalhado em RH, tinha trabalhado com vendas também, né? Outras questões e tal. E surgiu essa ideia de empreender ou trabalhar com a cultura de segurança, com as questões de riscos que hoje são importantes, né? Estão falando tanto em riscos psicossociais. Como é que, digamos, a sua vivência pessoal, né, como um portador de um transtorno bipolar, né, obviamente hoje administrado, você deve estar com acompanhamento, tudo, né? Como é que você aprendeu? Você deve ter sofrido, né, no início, até identificar isso, porque é um processo meio difícil, né? Até achar que quem diga o diagnóstico correto, o tratamento adequado.
você sofreu também, e isso te ajudou a perceber a dor do trabalhador? Então, Alexandre, eu vou responder isso para você de forma bastante completa, que é te dizendo o seguinte, sabe? Quando eu vim para essa decisão lá em julho de 21, para formar a Ouse Prevenir, eu pesei esse DDS que eu falei para você, eu pesei o fato de eu também ter tido uma escola, ter ficado 3 anos trabalhando com jovens, né, que eu formava para o primeiro trabalho, Uhum. né? Era uma Então, formação profissional, uma escola de formação profissional, exatamente. né? Que você teve. Que, na verdade, era a minha experiência profissional. Eu ensinava inglês, informática, noções de gestão administrativa para eles. Depois a gente passou a ensinar a parte de codificação, parte de desenvolvimento de software, né? Arte também, enfim. Então, quando esse negócio acabou, né? E foi numa crise aí econômica que a gente teve, somado aí, então, a questão do falecimento do meu pai, que eu te falei em janeiro de 21, né? Janeiro de 21 perdi meu pai, eu tinha feito uma formação naquele mesmo mês de cientista de dados, né? Eu peguei a minha formação, todo esse background que você está falando aí, né? De 25 anos de trabalho na área na área financeira, RH, né? Eu falei, pô, eu acho que todo esse negócio eu consigo colocar num negócio, que foi o que eu fiz na escola. Mas, infelizmente, por conta das dificuldades, a gente acabou perdendo, né? Quebrei, enfim. E aí, juntou que quebrou o negócio, juntou que eu realmente tinha essa questão do meu transtorno e também o falecimento do meu pai. Eu falei, não, eu realmente parei. Eu parei assim, eu olhei... eu fiz um balanço pessoal ali, eu falei, não, eu vou dedicar a mim, eu escolhi dedicar a minha carreira, a minha vida profissional para a área da segurança naquele momento. Por conta da experiência que eu tinha já de RH também, enfim, né? Eu entendia que eu poderia contribuir. Né? Como eu te disse, na Ouse Prevenir a gente iniciou com um projeto, né, de uma educadora de segurança virtual que ele não avançou, né? A gente sentou na mesa com grandes empresas para poder apresentar, mas infelizmente ele não avançou. E aí a gente até tentou um segundo projeto, iniciamos ali, mas eu falei, não, só vou dar continuidade nisso se a gente tiver um grande parceiro para poder falar de EPI e tudo mais. Que foi exatamente aí aonde eu comecei a parte... a minha vida dentro da segurança, foi vendendo EPI, né? Eu comecei dentro da parte comercial. Você trabalhava numa distribuidora? Com distribuidor, com distribuidor, legal. né? Tive contato com 3 grandes distribuidores de São Paulo, né? Mas vendia Brasil inteiro, enfim. E ali eu comecei a ter um contato mais forte com a questão comercial e aprofundando cada vez mais os problemas da área da segurança, né? Então eu falei, não, realmente eu vou ficar por aqui. E aí então eu falei, não, como os projetos acabaram não andando, eu falei, bom, o meu plano A já era falar de saúde mental, né, com a Ouse Prevenir, né? Eu tentei ter mais de uma via ali. Mas você pensou em saúde mental, você pensou no seu caso específico, usar como exemplo. Exato. Na verdade, eu queria falar da minha vivência, da minha experiência, né? Assim, o meu caso com o transtorno bipolar, para ficar claro, assim, eu fiz terapia 7 anos antes de descobrir que eu tinha o transtorno bipolar, entendeu? Né? E uma vez eu tive um burnout e aí realmente naquela situação que foi o limite, né? Eu descobri, eclodiu ali a situação do meu diagnóstico, né? E aí meu diagnóstico foi em janeiro de 2009, então já vai fazer 16 anos que eu tenho esse diagnóstico, né? Eu tenho uma situação muito estável, graças a todo... Eu costumo dizer que eu sou um cara privilegiado, porque eu realmente tive cuidado tanto de psiquiatra como psicólogo particular durante muitos anos, né? Então isso me deu uma base muito grande e assim, é muito importante, gente. Eu queria fazer um chamado aqui que assim, questões da saúde mental são muito sérias, cara. Assim, ó, o Alexandre, imagina assim, você com uma dor de cabeça somada com, sei lá, aquela que te deixa tonto, como é que é? Aquela... Labirintite. Dor de cabeça com labirintite, com mais alguma coisa aí. Cara, quando você tá num estado confusional,
que você não tá entendendo muito bem como as coisas... Chega a ser físico o negócio, não é mais Lógico, mental. Porque sim, ela passa sim. do mental pro físico, Sim. né? E as pessoas não acreditam, né? Não, esse cara não. tá com... Não, não. Isso é falta de trabalho. Não. Quantas Mimimi, pessoas... né? Mimimi, hoje em dia é muito, muito comum, né? Mimimi. Não, é frescura, vai frescura, falta de trabalho, vai carregar umas pedras. Vai lavar a louça. Vai lavar a louça, vai, né? Não, cara, A sociedade é cruel, né? Muito. Para as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? Muito, mental. até porque, assim, Alexandre, quando a pessoa tem alguma questão da saúde mental, ela começa a ter uma alteração de comportamento que nem ela sabe o que ela tem, né? E, assim, cada pessoa pode reagir de um jeito, ela pode falar mais alto, ela pode ficar mais agitada, perfeito. né? Então, assim, ela pode incomodar as outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que, até já entrando na história da NR1, eu acho que é um grande chamado, gente, pra gente ter um pouco mais de sensibilidade, né? Com essas questões que são... A gente está acostumado a lidar com questões lógicas, questões objetivas, e a NR1 ela não está mais nos convidando. Agora é obrigação, a gente vai precisar falar de questões subjetivas, entendeu? De uma outra forma. Infelizmente teve que vir uma norma para isso, né? É um absurdo, né? Porque na verdade é que a gente está falando. Obviamente existem pessoas com doenças mentais, transtornos mentais, que não têm relação com o trabalho. Isso é normal, porque na sociedade existem várias pessoas. Mas existem muitas pessoas sofrendo com questões psicológicas relacionadas ao trabalho. E esse é o objetivo da NR1, neutralizar, identificar e neutralizar. Então existe muita confusão. As pessoas acabam confundindo. Não, vão tratar os doentes mental, não sei o quê. Não, a empresa não é... Mas uma coisa é... Não é CAPS, né? A empresa não é CAPS, né? Não é CAPS, mas a empresa está, em alguns casos, gerando adoecimento dessas pessoas, né? E o que a empresa tem que fazer é parar de gerar esse adoecimento, ou trabalhar nessa geração para neutralizar essa geração de adoecimento. Sem dúvida. Tem muita confusão aí, né? Sem dúvida. Agora, assim, gente, é uma questão humana, né? É uma questão humana. Se a gente imaginar assim, olha, se o meu primo, o meu tio, a minha irmã, a minha tia, se alguém na minha casa tem alguma questão ou começa a desenvolver alguma questão, a gente acolhe, né? Mas quando alguém no trabalho, na rua, em qualquer outro lugar, não, peraí, tá ficando maluco esse cara tem, ou essa mulher, não sei o que lá. Não, então, assim, a gente precisa aprender a acolher. A gente vai precisar aprender a acolher. Mesmo que não seja relacionado ao trabalho, porque esse trabalhador é um trabalhador. Ele precisa, se ele está com uma dor de cabeça, tudo bem que não foi relacionado ao trabalho, porque ele dormiu mal à noite e tal, mas eu vou dar um apoio para ele para resolver o problema da dor de cabeça, uma aspirina, alguma coisa. Quando a pessoa também tem um problema e ela está naquele grupo, ela tem que ser acolhida. Exatamente. E isso, muitas vezes, os profissionais não sabem, as pessoas não sabem o que fazer. Exato, não sabe, mas aí que tá, né? A gente é uma grande oportunidade pra gente aprender. Porque é importante deixar claro, gente, que assim, olha, por exemplo, transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno, enfim, é como você falou, eles não são ligados diretamente ao trabalho. Às vezes não são, né? Às vezes são desencadeados até por um Exatamente. Eu não vou ficar aqui entrando no mérito aqui da minha questão, mas eu tive questões de trabalho que podem ter que ajudou a desencadear sim. o meu processo, entendeu? Sim. Ajudou muito a desencadear o meu processo. Então, assim, o trabalho ele gera uma pressão muito forte, né? E aí, o que a gente está vendo com a questão da NR1 agora é que, assim, a gente vai ter que dosar um pouco essa pressão, né? Por quê? Porque, assim, no pós-pandemia, a gente sabe que nem todo mundo, nem nós todos que estamos nesse... A gente está no mesmo mar, não no mesmo barco, né? Então, aí, cada um salve-se quem puder, né? Cada um, a gente viu, né? Crianças de periferia que não tinha material, não tinha notebook, ou não tinha computador, não tinha internet para poder estudar home. Para estudar home. Sem internet, como é que faz, né? Sem recurso. Excluir essas pessoas. Né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas que talvez, ou por preguiça, ou por má vontade, sei lá, elas acabam não parando para analisar muito. Mas, assim,
agora vai ter que parar para analisar. Porque o que esse trabalho da NR1 está fazendo é convidando todo mundo para você entender quem é a sua população. E o que a sua população tem a dizer a respeito das questões não só de saúde mental, né, mas as lideranças, a questão de ambiente, né, questão de recurso, né? Imagina assim, ó, hoje mesmo eu estava fazendo um trabalho para uma psicóloga e tem uma questão que fala do sono. Pô, Alexandre, já pensou você saber se o time tá dormindo bem ou não? Cara, assim, acho que é uma informação relevante para você. Porque se as pessoas estão dormindo bem, por isso que eu bato na tecla da questão do autocuidado, né? E eu digo que o autocuidado, ele é importante e não dá para ser responsabilidade só da empresa. Ele tem que ser responsabilidade do CPF, né? Cara, eu tive uma questão, até publiquei alguma coisa no LinkedIn sobre isso. Eu esqueci, Alexandre, de administrar meu remédio, eu perdi minha receita lá, fiquei um tempo sem medicação. Pra eu ficar sem medicação, me causa é assim, é gradual, né? Primeiro eu começo a ficar com desconforto mental. Daqui a pouco eu começo a sentir, esse desconforto começa a aumentar. Daqui a pouco começa a me dar dor. No limite, Chega eu comecei... Chega a dor. Me dá dor de cabeça. E no limite, eu comecei a sentir dor de estômago. Porque eu fiquei sem medicação, acho que 2 ou 3 dias, uma coisa assim, né? Então, no dia que eu só ia conseguir resolver na segunda isso, o que eu fiz no domingo? Cara, eu fui no parque com meu filho. Eu fui no parque porque atividade física, né? Fui jogar vôlei com ele. Jogar vôlei, atividade física ajuda a aliviar, é um remédio natural, entendeu? Então, muitas vezes, o sono é outro remédio. Dormir bem. Entendeu? Dormir bem é outro remédio. Só que muitas vezes, assim, é natural que em algum momento da nossa vida a gente tenha dificuldade de administrar essas coisas. É natural. Um momento, né? Você quer se divertir mais, sair um pouquinho mais, não tem problema. Mas aí a gente tem que ver, né? Quanto tempo essas coisas duram. Porque se isso é meio que regra, assim, você não administra bem essas questões, vai impactar na tua produtividade, vai impactar na tua qualidade de vida e na sua capacidade de produção também, né? Então, por isso que eu bato na questão do autocuidado. E sobre o acolhimento na empresa, tá? Você faz palestras sobre esses temas, né? Sobre gestão de emoções, outros temas também. Isso. Como é que você avalia que deve ser esse acolhimento por parte de um leigo, vamos falar assim? Porque a gente tem algumas empresas que têm até a estrutura de psicólogo, mas verdade. a grande maioria das empresas não tem nada, não tem nem plano de saúde, não tem, né? A pessoa está ali com um problema e chega normalmente e fala com o colega, né? Ou com o chefe imediato e tal. Ele vai lá e desabafa o problema, né? Eu estou meio, né? E até mesmo sem saber, né? Como é que é esse acolhimento na sua avaliação? Como é que você acha que... Deixa eu te contar uma historinha para você entender esse negócio que você está me perguntando, Alexandre. Quando eu tive a minha crise de burnout lá, né, eu fiquei 15 dias afastado. Né? E eu tava num momento de transição de trabalho ainda. E eu fiz essa transição, cara. Foi a pior besteira que eu fiz. Né? Eu saí de uma empresa e fui para outra logo depois que eu tive essa situação. E aí, o que aconteceu? Você teve o burnout na empresa anterior. Você teve um excesso de trabalho e tal. Isso. Um excesso de trabalho, junto com assédio moral, junto com outras coisas, tá? E aí eu fui para essa outra empresa. Que é o legítimo risco psicossocial associado ao trabalho. É Exatamente. A causa que devia ser a investigação de toda a NR1 agora que nós estamos fazendo, né? Exatamente. Você foi vítima, digamos, de uma não gestão desse problema, né? Exatamente, mas não tinha na época. Sim, na época. Enfim. E aí, olha só o que aconteceu, Alexandre. O que aconteceu? Eu fui para esse outro trabalho e eu estava convalescendo ainda. Né? Eu não estava bem. E, aliás, eu quero até fazer um parênteses. Você estava fora de trabalho, você ia começar na outra empresa? Não, eu comecei. Já tinha começado? Comecei, dei um delayzinho ali, mas mesmo... Daí que caiu a ficha eu fiquei uma semana, saí, fiquei uma semana e na sequência fiz a transição e foi um bom negócio, por exemplo, porque eu tinha ficado afastado, aí o pessoal quer sair logo, né? Enfim. Mas aí, quando eu entrei nessa outra empresa, eu até descansei um pouquinho, mas ainda não tinha sido suficiente. Não estava curado, não estava. E, aliás, é esse o recorte que eu quero fazer, assim.
né? Quando tiver uma questão da saúde mental, a pessoa só tem que voltar quando ela realmente tiver condições. Não é ela que vai dizer, porque o cara fala, não, eu quero, porque tá com medo de perder emprego, né? Perder essa vaga aí Eu nova, quero. eu tô começando agora, eu tenho que mostrar serviço e tal. E eu também fui lá e falei, não, porque eu vou dar conta, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? Acho que passou uns 3 ou 4 meses, sei lá. Assim, eu comecei, durante esse processo, eu comecei a ter um pouco de crise, assim, sabe? Tipo, ia dormir, aquele negócio do Fantástico, né? E já começava a palpitar, acho que eu não vou dar conta do trabalho, acho que eu não tô dando conta, e acho que eu não fiz uma boa decisão. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei guardando isso comigo, eu não pedi ajuda. Aí eu sou um negão grande, eu vou pedir ajuda pra quê? Eu não sou fraco. Não sou fraco, né? Então minha esposa sabia na época e tal, mas a gente tratando em casa ali, no trabalho ninguém sabia. Não teve jeito. Chegou um dia em que eu tomei banho, fui sair do banho pra ir trabalhar e eu fiquei chorando porque eu não queria trabalhar que nem criança, assim, sabe? Não vou trabalhar. Eu não consegui trabalhar e aí ali eu entrei numa crise de ansiedade, entendeu? Entrei numa crise de ansiedade e esse é o ponto que a gente tá falando do leigo, né? Então, assim, gente, quando a gente começar a sentir sintomas que não são muito... nunca senti isso, né? Isso aqui Não são não comuns é com comum. a tua vida. Tu não tinha Exatamente. sentido aquilo. Exato. Era uma coisa né? estranha ao teu padrão. Exatamente. Então, primeira coisa é tentar procurar um médico, procurar alguém que possa realmente ajudar. E o segundo ponto é assim, eu costumo dizer pro pessoal que eu faço palestra, eu faço workshop, que é assim, cara, vai impactar no teu trabalho? Fala pro seu chefe. Chama ele e conta, ó, né, e pede ajuda, né? Agora, a gente sabe que tem chefia que não... Sim, né? dependendo da Tem chefia, todo tipo de vai te chefia. dispensar no primeiro Exatamente. Então, assim, Mas- administra, se for esse caso, você vai administrar, procurar se curar, se fortalecer, e aí na primeira oportunidade que você tiver, Porque a empresa que tem um chefe desses aí, que não te entende como pessoa, exatamente. ela não merece você também, né? Vamos falar a verdade, né? É a história do CPF que a gente tá falando, percebe? Exatamente. Então, tipo assim, você tá no ambiente de trabalho, você trabalha num ambiente que, pô, a pessoa, o seu trabalho não é valorizado, né? A pessoa não consegue entender seu limite, acho que você tem que ficar respondendo mensagem tal hora, né? Que você tem que fazer coisa de final de semana, né? Cara, tempo livre da pessoa, ela faz o que ela quer, ela realmente Sim. tem que ver o que ela Tem que ser quiser os seus ali, limites, né? e ser respeitado, né? Então, eu diria que assim, primeiro a gente precisa aprender a se acolher. A gente tem que aprender a se entender, ter esse autoconhecimento, né? Pra você sentir, opa, peraí, eu nunca senti esse negócio. E hoje eu tenho muito esse nível de autoconhecimento. Peraí, isso aqui tá estranho. Eu já sei o que eu vou fazer com isso aqui. Eu vou ter que ir lá na psiquiatra, no psicólogo, né? Pra ver. Agora, se a gente percebe no outro, alguém tá com alguma coisa diferente, a gente pode perguntar, e aí, Alexandre, você tá bem? Tá tudo bem com você? Pra não constranger também, né? Você tá dando tique, você tá nervoso, você tá gritando, você tá maluco? Não vai falar assim com a pessoa, né? Então você pergunta, e aí, tá tudo bem com você, Alexandre? Né? Então, ali começa. Vamos ver se a pessoa quer falar, não quer, né? Esse é o acolhimento. Eu acho que é um caminho, né? Pra poder... Mas o problema é dar conselho, né? Não, assim... Porque a gente é leigo. Então, mas é assim, ó, quando a gente pergunta, tá tudo bem? Não, pergunta, ótimo, a pergunta é perfeita. Pergunta, tá tudo bem? A pessoa vai ter a chance até de se avaliar e falar assim, não, se tá ou não tá. Porque Eu não tô legal, eu tô com... dependendo do que foi, a gente sabe que dependendo da atividade que o cara, se é algo que traz risco, tira aquele cara da operação ali na hora, entendeu? Não, vem cá, vamos tomar um café. Dependendo da atividade que ele tá fazendo, Sim. até pode ter o risco de um acidente. Sim. Coisa mais grave. Então aí você chama o cara para tomar um café, né? Chama o gestor. Não, calma aí, vamos chamar o gestor aqui para ele poder te dar uma força também, né? Mas eu acho que é esse o caminho, você percebe? Da gente humanizar as coisas, de tratar com naturalidade, com normalidade e principalmente poder de alguma forma tranquilizar aquela pessoa, né? Eu trabalhava numa empresa numa empresa que era business partner da área de telecomunicações e assim, no escritório, e um cara, ele a gente não sabia, ele não, pelo menos eu era do RH ali, né, da parte administrativa, ninguém sabia que ele tinha ataque epilético, que ele teve uma crise de ataque epilético. Ninguém sabia, né? Deus. Então aí tipo assim, qual que foi a conduta, né? Bom, pelo que eu sei, a gente tenta proteger a pessoa para que ela não bata em nenhum lugar. Nada, Então fica senão ali se do lado, machuca. né?
Pelo amor de Deus, não tem esse negócio de enfiar a mão na boca do cara, porque o cara pode arrancar teu dedo, exatamente. Da língua, então, não pode. Então, assim, né? Separamos ali, na hora que ele se acordou assim, ele tava super constrangido, né? Claro. Mas não, cara, fica tranquilo. Então, acalmar, sabe? Tratar com essa naturalidade, essa normalidade. Acolher. Entendeu? Fazer o acolhimento que, assim, que a gente a pessoa não fosse com a gente. Não é pior porque ela tem uma doença, não é um ser inferior. É um ser humano, Ó, com as suas limitações. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? Por exemplo, no meu caso, né? Né? Fui buscar tratamento, fui buscar ajuda, tomo medicação, enfim, eu me cuido, né? Qual que é o problema da saúde mental? Qualquer outro problema. Se você pensar assim, ó, você sabe que você tem colesterol alto, e aí você gosta daquela picanhazinha com aquela gordurinha. Ah, que se dane o colesterol. Uhum. Ok, só que essa conta vai chegar. Vai bater. E aí você não vai reclamar. Então, da saúde mental é a mesma coisa. O colesterol, quando a gente fala do colesterol, a gente fala do triglicérides também, a gente pode falar do diabetes, né? Foi a situação que meu pai negligenciou, né? Gostava de tomar os negocinhos dele lá e tal. Ele falou, isso eu não vou parar não quero nem saber. Eu falei, bom, você é grande. Aí deu no que deu, né? Enfim, então são essas coisas. Tem consequência, né? Tem consequência. Agora, quando é da saúde mental, a gente precisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Não tem jeito. Se a gente não fizer a nossa parte, nem a mãe da gente vai fazer, Alexandre. Nem a mãe da gente vai fazer. Júlio, deixa eu te falar uma coisa. A gente vive num país que tem um sistema de saúde que, para dor de barriga, até tem um cara para te atender. Mas para dor mental, nós não temos estrutura para atender. Você falou que se tratou com um particular. Mas eu já posso te falar sobre esse aspecto mas aí. Ainda é muito deficiente. Eu posso te falar. O pobre hoje, a pessoa com 100 recursos, ele tem dificuldade de ser atendido. Não digo atendido um CAPS lá para uma consulta, mas no caso, às vezes o cara tem que ser 2 vezes por semana. A questão do que você está dizendo, eu não diria nem que seria quantidade. Eu não estou falando São Paulo. Eu estou falando Brasil. Tá. Tá entendendo? Tá. São Paulo. Nós estamos aqui em São Paulo. Aqui é outra história. Mas vamos pensar no interior de São Paulo mesmo, uma cidade pequena. 200 quilômetros de São Paulo, que é um estado rico. Mesmo uma cidade do interior de São Paulo, não tem estrutura. Não estou dizendo que vai ter um psiquiatra, um psicólogo lá, mas para fazer aquele tratamento que você deve ter feito de toda semana, ou às vezes, dependendo do caso, é um pouquinho mais, precisa 2 vezes por semana, nós não temos. O que eu posso te dizer com muita propriedade nesse assunto... O que é péssimo, né? O que é péssimo. O que eu posso te dizer com muita propriedade nesse assunto é o seguinte, Alexandre, assim, o SUS, onde ele tem capilaridade, aonde ele tem atuação, né? Os CAPs, por exemplo, né? Que é o centro de atendimento, tem o pessoal até de álcool e drogas que vai para lá também. Sim. Tem a APSAD que eles chamam, né? CAPS-AD, né? Isso. Álcool e drogas. Mas tem o CAPS que é sem o álcool. Saúde mental. Saúde mental mesmo, né? Mas é aquilo que você falou, né? Tem algumas coisas que eles acabam algumas coisas estão ligando, né? Estão juntando. Mas assim, para minha sorte, eu te falo que é privilégio, porque eu me tratei praticamente 10 anos. 10 anos particular, entendeu? Acho que acho que é caríssimo, comprei um apartamento. Caríssimo, porque a gente sabe quanto é que custa um psicólogo ou um psiquiatra. Você deve ter psicólogo pelo menos uma vez por semana. É caro. É caro para uma pessoa. Você teve condições, mas a maior parte da população não tem. Exatamente. Exatamente. Assim, é um investimento, cara. É um investimento. E quem puder fazer, com certeza, tem que fazer. Com certeza. Porque, assim, a questão do SUS, eu vejo da seguinte forma. Não vejo nem a questão da quantidade ser problema. Eu vejo a questão da qualidade, né? Então, por exemplo, eu já me tratei lá no particular... O que eu falo de quantidade é o seguinte, eu tenho lá no CAPS 2 psicólogas. Vamos dizer, uma cidade pequena, aí tu tem 20 pessoas que tem que ir lá 2 vezes... Eu tô 20... Não sei... Não fecha a agenda, entendeu? Porque se ela fosse atender todo mundo 1 vez por semana, não ia ter agenda para ela ter mais profissionais. É nesse sentido que eu falo.
É isso. É bom que ela tenha, mas ela vai atender ele a cada 15 dias, uma vez por mês e tal. E a gente sabe que, em alguns casos, a necessidade é outra. O cara precisa estar mais frequente, né? Aprofundar, né? Aprofundar. Mas é exatamente isso que eu tô falando, porque não consegue dar qualidade de tempo de Sim, atendimento. eu nem falei da qualidade, sim, de atendimento. Qualidade de atendimento. Não, por exemplo, hoje, né? Eu vou fazer. Hoje, por exemplo, eu me trato no SUS. Hoje eu me trato no SUS, porque acabou o dinheiro, né, cara? Sim. Chegou, acabou o dinheiro. Eu vou pro SUS, a minha consulta com psiquiatra, sei lá, é uma vez a cada 3 meses. Não, mas... tudo bem, psiquiatra já é mais fácil, porque não é uma rotina tão permanente, né? Mas no meu caso, né, tenho 15, 16 anos de diagnóstico, eu já não preciso ir no psicólogo. Sim, você já tá mais estabilizado. Sim, exatamente. E aí, a consulta com o psiquiatra no SUS, porra, cara, ela é muito superficial, assim, sabe? Infelizmente é muito superficial. A psiquiatra, tá bem, tá, tudo bem. Aconteceu algum fato? Não, é um fato. Tá, então tá aqui a receita, acabou. Consulta de 10 minutos, às vezes é em pé a consulta, entendeu? Nem senta, entendeu? Então. Porque você já está tratado, você já tem um diagnóstico, você já fez um tratamento. Então, agora me preocupa o cara lá no início. Então, ele precisa de um ataque conjunto de profissionais para ajudá-lo. E daí é difícil, né? Aqui em São Paulo, a menos que você realmente tenha um surto. Sim, né? sim. Daí a menos que você realmente tenha um surto. Se você tiver surto... Vai parar até no hospital, né? Você vai para o hospital psiquiátrico, realmente, né? Graças a Deus nunca foi meu caso, né? É até importante deixar claro isso, que assim, quando eu tive esse burnout, a minha psicóloga, ela ficou tão assustada. Ela ficou tão assustada, porque ela estava comigo já há 7 anos, entendeu? Ela ficou tão assustada de me ver daquele jeito ali, que realmente estava falando coisa com coisa, assim, tá bem debilitado, de falar me dava dor de cabeça. Ela falou assim, Júlio, olha, você vai precisar cuidar muito do seu tratamento. E assim, então assim, eu tenho transtorno bipolar, mas depressão eu tive lá quando eu tive esse burnout lá atrás, entendeu? Eu nunca tive depressão depois disso, né? E questão da mania, questão dessa euforia, agora é sempre controlada com a questão da medicação, atividade física, enfim, as coisas que eu faço para me controlar. Mas voltando na história do SUS aqui, é muito importante mesmo, cara. Quem puder, né, investir num tratamento. E outro ponto que eu quero trazer, Alexandre, é assim, ó, as empresas vão ajudar muito, cara. Eu acho que nesse trabalho que vai ser feito de NR1, de risco psicossocial, né, mapear quem depende de medicação do SUS. Sabe? Porque esse cara, se ele depende de medicação do SUS, porque ele tem essa hora aí, 2 horinhas para sair um pouco mais cedo, pelo menos quando ele precisar ir para buscar essa medicação, porque às vezes ficar sem a medicação é um prejuízo muito grande, entendeu? Para a pessoa que depende de medicação de uso contínuo. Na verdade, é um trabalho quase de assistência social que tem que ter, né? E quando a gente fala em análise de riscos psicossociais e tal, a gente tem que pensar numa equipe multidisciplinar, né? Porque tem psicólogo, mas tem o ergonomista, dependendo do caso, Sim, tem a pessoa, os técnicos, tem a parte de assistência social, os técnicos de segurança, os engenheiros, todo mundo, sim, o médico do trabalho, com certeza, enfermeiros, então todos se envolvem no processo, né? Sim, aliás, assim, eu acho que essa é a beleza desse processo também, né? Ficou uma discussão não tem dono esse processo. Né? Aliás, assim, ficou uma discussão bem grande a respeito desse assunto aí, mas eu, particularmente, a minha opinião é que eu acho que a psicóloga, ela deve realmente iniciar o processo, mas ali, o inventário dos fatores de risco, eu acho que tem que ser conduzido pelo psicólogo. Depois que foi feito o inventário, né, e aí você tem a identificação dos problemas, onde tem problema, aí você destrincha isso com a equipe, com uma equipe multidisciplinar. Eu entendo que esse é o melhor caminho, é a linha da Lúcia Sebem, eu acho que é bem pertinente. Você tem trabalhado na implementação de algumas experiências em empresas. Como é que você tem avaliado na prática isso? Como é que tem sido a receptividade nas empresas, os resultados que você nesse trabalho que você faz junto com psicólogos, tem percebido? Olha, Alexandre, eu trabalho com algumas psicólogas do Brasil, Ceará, Acre, Rio Grande do Sul, né, São Paulo. E, assim, infelizmente, a gente está vendo um movimento de segurar, né? Então, assim,
tem poucas psicólogas que estão conseguindo avançar e chegar Segurado, nesse... as empresas não estão fazendo, é isso que Não você estão tá falando? fazendo. Tá. Não estão iniciando os Estão processos. esperando chegar em maio do ano que vem, é isso, mais ou menos? A gente não sabe, né? Eu não sei se é uma questão econômica, se é uma questão cultural também, ou, enfim, ou se eles entendem que o risco está administrado, porque o risco ele não foi prorrogado, né? O risco está aí, certo? Eu acho que quanto mais você pega, a gente sabe que existe um problema, todo mundo tem, né? E aí você não procura conhecer a dimensão desse problema, que é a oportunidade que esse trabalho para resolver o problema, não é? Não é esperar maio para medir se tem algum problema. Eu não sei se vai resolver, sinceramente. Não, mas se eu não identifico, eu não consigo resolver. Administrar, né? Eu tenho que administrar. Não, resolver no sentido de administrar, né? Isso. Tem algumas coisas que não dá para resolver. Exato. Mas eu posso minimizar os impactos. Sim, nesse sentido, né? Chefias. Né, ver a questão de processos. Sim, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente. Eu até estava brincando com uma psicóloga de Minas Gerais, a Gelsa, estava falando para a Gelsa, qual que é o problema, né? Vamos fazer um podcast aí, vamos fazer um negócio aí para a gente entender se as pessoas têm medo da pergunta, né? Qual que é o problema? Perguntar ofende, né? Porque assim, fazer uma pesquisa é uma pergunta, né? E fazer uma pergunta, a partir do momento que a gente tem uma resposta, se a gente não faz a pergunta, a gente não conhece o problema. Agora, se a gente faz a pergunta de uma forma adequada, que é a questão da pesquisa, a gente tem a oportunidade de dar um encaminhamento mais adequado que a gente puder ali naquela situação, entendeu? Né? Com a equipe multidisciplinar, identificado. A psicóloga fez o inventário dos fatores de risco. Trouxe para a mesa. Aplicação de um questionário, você tá Exatamente, falando. aplicação de questionário. Que aí todos têm que ter uma metodologia, claro. né? Segue uma metodologia, cada psicólogo. Aí a questão da metodologia a ser seguida também é definida entre a equipe de segurança e a psicóloga. Né? Eles trabalham juntos ali para definir, né? Geralmente a psicóloga ela tem uma que ela prefere, porque ela estuda aquilo lá e tal, né? E aí, feito esse trabalho de pesquisa, aí o resultado desse inventário é que vai dizer, né? O farolzinho, o que tá verde, o que tá bom, o que tá amarelo, tá mais ou menos, e o que tá vermelho realmente onde tem um problema. E aí, esse vermelho, você vai recortando isso por departamento, por idade ou por tempo de empresa, e aí você vai vendo aí onde pode ter realmente problemas mais que precisam de uma atenção maior. E aí senta junto a equipe multidisciplinar para poder trabalhar junto. Perfeito. Né? E de uma maneira geral, a gente percebe que as empresas não perceberam, a gente percebe que perceberam, né, redundância, mas as empresas não perceberam o quanto isso pode ser positivo no sentido da melhoria do ambiente de trabalho, né? Eu investi, digamos, na identificação de riscos que muitas vezes são gerados por problemas fáceis de resolver. Exatamente. Uma conversa, às vezes a coisa mal resolvida, uma briga entre duas pessoas, aquilo gera um ambiente de trabalho. E às vezes um chefe assediador, né, autoritário, é conversar, de repente o cara nem percebe que ele é assim, né? E às vezes o cara percebe, ele é assim e tem que ser substituído, ele vai, né? Então tem que ser, mas tem que ser gerenciado pela empresa, porque é um causador de problemas, assim como o ruído a gente tem que minimizar, os agentes químicos lá, neutralizar os efeitos, né? Através da redução de fatores e tal. A questão do risco psicossocial é da mesma forma, eu tenho que saber identificar e tentar neutralizar. A gente vai precisar escolher qual o problema que a gente vai querer enfrentar. Ou a gente enfrenta o problema, se a gente entende que esse trabalho é um problema, né? Porque ele não é, ele caminha muito mais para a solução. Tem tabu, né? Existe um tabu, e esse tabu é que é o problema, né? As empresas acham que não vão mexer nisso aí. Porque... Não, gente, pelo amor de Deus. Imagina assim, ó, se você começar a fazer esse trabalho agora, cara, a gente tá aí, né, setembro, a gente tá caminhando pro 4º trimestre já, entendeu? Então, já tá meio tarde, né? Mas se começar agora, vamos pensar assim, você vai começar o ano novo, né, com direcionamento, né? Em janeiro já vai ter mais um direcionamento melhor, né? Agora, se você não fizer, você vai poder, daqui a pouco, perder um cara que é importantíssimo por burnout, alguém se afastando por ansiedade,
outro por depressão, entendeu? Porque realmente a gente tá vivendo... E aí, Alexandre, assim, cara, sabe quando você olha pra tudo isso aqui, cara, você fala assim, cara, eu já passei por tudo isso, entendeu? Fala assim, cara, pô, eu sei a dor que é um negócio desse, entendeu? Quando eu conto pra você essa história aqui da crise de ansiedade que eu tive, imagina um negrão grande desse tamanho saindo de toalha do banheiro, não vou trabalhar, chorando que não vai trabalhar, cara. Assim, cara, eu tive que ligar pro meu chefe e falar pra ele. Eu falei assim, cara, eu não tô bem. Meu, é uma coisa horrível. Não foi bem recebido, né, Alexandre? Não foi bem recebido, né? Mas você não foi demitido? Chegou a ser demitido depois? Foi. Tá. Foi. Vamos pegar esse negão fraco aí, eu pensei que ele era forte. Então. É uma geleia esse cara aí, né? Vamos se livrar desse cara, nem fica aí. Cara, foi pior. Você sabe o que foi pior? E é muito importante pontuar isso também, gente. No dia que eu voltei do afastamento dessa crise de ansiedade, o meu gestor virou pra mim e falou, pô, cara, você tá com a cara de dopado. Eu tava mesmo, cara. Tava tomando medicação, tava voltando e tal. Mas ele, num tom assim, sabe? Pô, você tá dopado, cara. Você tá drogado. Como se você tivesse... negócio é esse? Fosse um drogado viciado em drogas. Então, tipo assim, cara, eu falei, meio... um puta de um constrangimento, sabe, cara? Então, assim, é essa sensibilidade que a gente vai começar a precisar ter, sabe, Alexandre? Assim, se a gente não sabe lidar, a gente pede ajuda. Não tem problema nenhum. A gente não tem que saber sobre tudo. Eu sou líder também, né? Eu tenho... Eu saí do meu trabalho de CLT sendo gestor administrativo financeiro. Então, eu tinha equipes. Eu sou líder, né? Eu liderei equipes também. Então, se a gente não sabe fazer, não tem problema. É só a gente pedir ajuda. Ou pede ajuda para o RH, ou pede ajuda, né, para o psicólogo, porque muitos líderes fazem terapia, né, não estou sabendo lidar com essa situação no trabalho, enfim, cada um tem que cuidar da sua saúde mental, né? Aí cada um, quanto maior a sua responsabilidade, né, você tem que fazer por onde aí para poder manter as coisas equilibradas, senão amanhã é você que está saindo do banheiro chorando. É essa a ideia. Júlio, foi muito bom conversar com você, contar um pouquinho dessa sua história. É uma história de dificuldades, mas de aprendizados, de transformar limão em limonada. Hoje você está aí dando palestras, fazendo o seu trabalho com o Ouse Prevenir, que é uma consultoria que você implementou. E eu queria te agradecer por esse depoimento. Alexandre, obrigado. Eu que agradeço demais esse espaço aqui, estar com você. A gente admira muito o seu trabalho aí à frente da proteção, né? Sempre a gente esteve junto lá na Expo Proteção aí recentemente. Foi um show aquele evento, hein, rapaz? Show demais. E então eu fico muito feliz de ver meu trabalho ganhando um pouco mais de espaço, né? Podendo estar junto de pessoas que são sérias, que fazem um trabalho sério. E o meu trabalho, quem me conhece sabe que eu sou um cara bacana, que eu sou divertido, gosto de brincar, mas quando o assunto é sério, cara, o assunto é sério, entendeu? Quando se trata de pessoas, se trata de trabalho, lá na Uso Prevenir a gente fala, né? Trabalho e produção com segurança, né? Então, a gente não se preocupa só com a questão das pessoas, mas da produtividade da empresa também, porque se a empresa não produzir, não tem pessoas, não tem trabalho, né? Então em pé de igualdade. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu fico muito à disposição aí para contribuir com a equipe que estiver assistindo aí esse podcast e com a proteção também em qualquer outra ocasião também, Alexandre. Muito obrigado. A gente conversou então com o Júlio Silva, que teve esse relato aí bem importante e nos ensina, né, de que a saúde mental é muito importante. E aquelas empresas que ainda não perceberam a importância desse tema, não só a importância no cumprimento das normas, que é um detalhe, mas sim na valorização das pessoas que trabalham nessa empresa, por favor, acordem. Semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.